Olá, queridos amigos e amigas ouvintes. Aqui quem vos fala é o Patrick, juntamente com o Lucas, e hoje estamos produzindo esse vídeo com o único intuito de compartilhar com vocês um pouquinho da obra de publicações. Nós sabemos que desde o início Deus ele sonhou que a mensagem se espalhasse através da escrita. Foi assim no Monte Sinai, foi assim através dos profetas e tem sido assim também com a Igreja Adventista, a Igreja Remanescente de Apocalipse 12. A nossa história, de maneira oficial, se inicia em 1844, conforme a profecia de Apocalipse 10 já havia descrito a respeito da desilusão que o povo de Deus teria, através do livro amargo, que era doce na boca, mas amargo no estômago. Porém, sabemos muito bem que Deus utilizou o ministério de publicações também com os valdenses, por volta de 1400, 1500, pessoas que não temiam a morte, pelo contrário, dedicavam a sua vida através da venda e da distribuição de materiais impressos. Diante disso, Deus já havia nos deixado um exemplo de como deveríamos prosseguir se quiséssemos que a obra avançasse. E de fato, Deus nos mostrou através de uma visão de Ellen White que deveria ser publicado um periódico. Mas antes de comentar a respeito desse periódico e dessa visão recebida por Ellen White, gostaria de vos falar a respeito do desapontamento de 1844. Quando a igreja passa por aquele contexto, nós temos um povo desgarrado em várias denominações e sem saber para onde ir. Muitos voltam para os seus lugares de origem, suas igrejas mães, mas alguns ficam: o que nós erramos? O que faltou? Por que o Senhor não voltou? E aí começamos de forma muito importante o ministério de publicações. Desde o início, até mesmo antes do desapontamento, as pessoas já utilizavam a impressão, a publicação, os manuais, as revistas, os periódicos para poder compartilhar com o mundo de que Jesus voltaria naquela data. Porém, ele não veio e dessa forma o Ministério de Publicações continuou avançando através de pessoas que publicavam, que escreviam, que estudavam e tentavam explicar e entender por que o Senhor não havia voltado. A obra de publicações desempenhou um papel fundamental nesse momento da história. Sabemos que as pessoas precisavam de luz, as pessoas estavam decepcionadas, as pessoas queriam saber o que havia acontecido. Então, pessoas começaram a estudar e buscar o que aconteceu, aonde nós erramos. E assim, a obra de publicações foi levantada mais uma vez por Deus para unir em um documento, para unir em um papel, uma revista, uma luz, para que as pessoas soubessem aonde ir. A primeira publicação acontece em 1849, quando Tiago White, esposo de Ellen White, publica um documento chamado The Present Truth, a Verdade Presente, um panfleto de 8 páginas impressas. Aquele periódico, aquele panfleto, embora fosse pequeno, era o sonho de Deus mostrar para o seu povo que ele ainda voltaria. Tiago White e Ellen White, com muito sacrifício financeiro, abriu mão de coisas pessoais para poder colocar o dinheiro naquela publicação. E assim muitas pessoas receberam a luz. Aquele material ajudou as pessoas a conservar as doutrinas, a saber por onde ir, ajudou a fortalecer e encorajar os crentes dispersos, aqueles que haviam se decepcionado. Embora parecesse pequeno aquele material, Ellen White recebeu uma visão que está descrita no livro Primeiros Escritos, página 96, de que, embora fosse pequeno, aquele material serviria como raios de luz que circundariam o mundo inteiro. Deus tinha um sonho de libertar o seu povo da ignorância e da cegueira espiritual. E a obra começou através de um pequeno panfleto. Com o passar do tempo, aquele movimento foi crescendo cada vez mais. Raízes foram fincadas, doutrinas estabelecidas, pessoas eram agregadas a cada dia no meio daquele povo. E Deus viu o seu sonho sendo realizado. Em 1855, surge a primeira editora adventista em Battle Creek, Michigan. Aquele rapidamente se tornou o centro editorial do adventismo que acabava de emergir pela história.
Em 1874, é fundada mais uma editora, a Pacific Press, fundada para atender a região oeste dos Estados Unidos e depois as regiões do Pacífico e na Ásia. Era responsável por publicar livros, revistas, periódicos, materiais educacionais e enviar para todo o mundo. Em muitos países onde chegava a mensagem adventista, primeiro chegavam os materiais impressos, depois vinha-se o missionário, assim como foi também em nosso país, no Brasil. A colportagem e a venda de livros missionários foi estruturada com um ministério oficial. Jovens e adultos eram treinados para vender suas publicações de casa em casa, em comércios, para pessoas influentes. Isso permitiria alcançar pessoas que nunca entrariam em uma igreja. Muitos membros de igrejas surgiram a partir desse trabalho silencioso. Um dos livros mais publicados e traduzidos foi O Grande Conflito. Muitas pessoas não sabiam nem sequer o que era Bíblia em várias partes do mundo. Onde esse livro chegava, ele trazia a história da igreja cristã, a história do povo de Deus, de uma maneira direta e impactante na vida das pessoas. A obra de publicações pegou a sua expansão e levou para todos os territórios do mundo, sendo a maior parte dos países da América do Sul evangelizados através da obra de publicações. A pergunta que fica hoje é: uma obra tão importante, será que hoje nós não temos negligenciado? Será que hoje nós não temos feito chacota desse ministério que é um sonho de Deus? É a realização de Deus. É o intuito de Deus que finalize a pregação do Evangelho nessa terra. A Igreja Adventista surgiu, foi fundamentada, foi criada através dos materiais impressos, livros, revistas, periódicos. Hoje, continua avançando através desses mesmos materiais. E quando já não houver mais internet, quando for tirado de nós as redes sociais, haverá um convite. Pegue os seus materiais, leve até as pessoas. Qual será a tua resposta diante desse apelo? Diante desse convite de Deus? Ele te convida hoje para que você seja um missionário que não negue o seu nome. Assim como aqueles pioneiros tiraram seu dinheiro, as suas finanças, as suas casas, suas famílias para poder investir hoje nesse ministério que nós temos. Nós devemos aceitar o chamado de Deus também e continuar avante, levando as publicações, pois são elas que vão terminar a pregação do Evangelho nesse mundo. Que Deus os abençoe.